Vamos lá então, retomando o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, terceira parte, A Cidade Universitária. Nós estamos no capítulo 4, O Homem Velho. Esse aqui é o nosso segundo encontro. Fazendo uma recapitulação daquilo que nós vimos no nosso encontro anterior, Camilo falava sobre os estudos, né, e os trabalhos que esses estudantes, né, ou esses pacientes, já não eram mais pacientes, né, mas agora eram cidadãos, vamos dizer assim, numa jornada mais equilibrada do plano espiritual, das tarefas que eles realizavam como forma de reabilitação. Então, eram atividades que se realizavam aqui no mundo físico, né, consolando corações, esclarecendo grupos, pessoas, trabalhando também no plano espiritual, ajudando aqueles espíritos que, como suicidas, eram assediados, obsediados por hordas, né, de outros tantos suicidas. Então era uma atividade intensa de trabalho e de estudo também. Bom dia, André. Então o que foi passado também é que de todos esses trabalhos que eles faziam, eles deveriam então escrever teses, e essas teses trariam então, né, suas conclusões, trariam exemplos para que nós encarnados principalmente pudéssemos ter uma compreensão melhor do plano espiritual, né, dessa realidade do plano espiritual. E aí então muitas dessas teses poderiam ser transmitidas para nós aqui do mundo físico através dos recursos da mediunidade. Então se tornariam livros, né, se tornariam contos falando sobre essa realidade. O que Camilo comenta também, além disso, né, de apresentar para nós todo esse material, falava sobre a grande dificuldade que eles encontravam para transmitir através de médiums que não se preparavam devidamente para receber essas comunicações, pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de viver, né, pelo seu estilo de vida. Então eram sempre barreiras difíceis de serem superadas pelos espíritos por causa da conduta dos médiuns. Depois Camilo então trouxe para nós, né, ele disse que traria duas situações que seriam de grande relevância para a nossa compreensão. A primeira, nós lemos no nosso encontro anterior, era ali no plano espiritual, então, após, né, aqueles encontros onde eram feitas as apresentações artísticas dos espíritos, né, tanto aqueles daquele grupo de suicidas, como também de outros grupos que vinham de outras dimensões, outras esferas mais elevadas para enriquecer aqueles momentos festivos, né? Ele falava então que um momento especial acontecia para aqueles espíritos, que era o reencontro com suas famílias daqueles que já desencarnavam. Então nós lembramos daquelas duas personagens que foram apresentadas para nós logo que Camilo chegou naquela cidade universitária, que era a Doris May e a Rita de Cássia. Elas então eram responsáveis por criar ambientes fluídicos a partir do conteúdo mental de cada um deles, né? Eliana, bom dia, quanto tempo? Do conteúdo mental. Então elas criavam fluidicamente cenários que eram importantes para esses espíritos, como onde eles moravam, né, locais onde eles se sentiam bem à vontade. E nesses cenários então aconteciam os encontros com seus familiares. Camilo encontrou com seus pais, né, desencarnados já há bastante tempo, com aquela que tinha sido a sua esposa também, e foi aquele momento de grande comoção, né, de grande alegria e também de grande constrangimento, né, porque ele revia todas aquelas pessoas na condição de suicida. Então exatamente demorou tanto tempo para que ele reencontrasse por causa da situação que eles viviam, que ele vivia, né?
assim como também para aqueles outros espíritos que estavam lá, que tinham sido suicidas. Então nesse reencontro, né, uma grande alegria, né, e o ponto importante era que eles diziam que pouco poderiam fazer por eles. E aí então nós comentamos no nosso encontro anterior que seriam como os encarcerados hoje aqui no nosso mundo físico. Eles podem receber visitas de seus entes queridos, mas eles não podem fazer nada, exatamente porque eles estão ali cumprindo penas. Então os suicidas também deveriam cumprir ali as consequências, né, daquilo que eles criaram pela escolha que fizeram. Então o máximo que eles poderiam receber era motivação, aquele amparo afetivo, mas deveriam obrigatoriamente cumprir aquilo que estava prescrito pela escolha que eles fizeram. Falou também sobre Belarmino, que nós lembramos da história, que quando ele visitou, ele parecia ser ali mais próximo de Camilo. Quando eles visitaram lá Portugal, ele procurou pela sua mãe, não encontrou, sabia que ela tinha desencarnado, encontrou ali o túmulo dele ao lado do dela, e aí então eles se encontraram no plano espiritual também, nessa mesma condição, no mesmo cenário, né? Isso era um evento, né, que atendia a todos. E ela tinha sido, por ter sido materialista, exatamente por ter também disseminado essa mesma ideia para o filho, por isso o levou também ao suicídio. Assim que ele cometeu o suicídio, pouco tempo depois ela adoeceu e também desencarnou. E a condição dela foi muito difícil, porque ela mantinha aquele pensamento materialista, mas não como suicida. Mas ela teve a oportunidade de trabalhar, de se transformar, de ter uma compreensão maior. E ali então se apresentava agora de uma forma mais equilibrada. Então esse foi o primeiro grande evento que Camilo comentou, né? Aqui no trecho que nós paramos, estava aqui dizendo, né, Doris May e Rita de Cássia, à mãe e ao filho, forneceram o blandicioso conforto de um gratíssimo e saudoso ambiente. A velha biblioteca da mansão dos de Queiroz e Souza, a lareira crepitando alegremente, a cadeira de balanço da velha senhora, a pequena poltrona de Belarmino junto ao regaço de sua mãe, como ao tempo da infância, né? Então esse foi o ambiente criado para que eles pudessem se reencontrar. O segundo acontecimento, agora entrando no nosso estudo, o segundo acontecimento que, a par do primeiro, conquanto vindo 2 anos mais tarde, marcou o roteiro decisivo para meu espírito, foi a ciência que tive de mim mesmo, rebuscando no grande compêndio de minha alma as lembranças do pretérito, as quais há muito jaziam covardemente adormecidas devido à má vontade da consciência de passá-la em revista integral, meticulosa. Então olha só que o evento importante. Ele então teria se deparado, página 295, Zé, teria se deparado então com a sua própria história, porque nós percebemos que tudo aquilo que nós conhecemos sobre Camilo dizia respeito do seu suicídio para frente, mas nós não vimos aquilo que tinha na sua história, no seu passado, como ele colocou, convenientemente adormecida lá na sua consciência. Então, diz aqui para nós, vamos lá. O segundo acontecimento que, a par do primeiro, conquanto vindo 2 anos mais tarde, marcou o roteiro decisivo para meu espírito, foi a ciência que tive de mim mesmo, rebuscando no grande compêndio de minha alma as lembranças do pretérito, as quais há muito jaziam covardemente adormecidas, devido à má vontade da consciência em passá-la em revista integral, meticulosa. Assim foi que, alguns dias depois da primeira aula de ciências, ministrada por Epaminondas de Vigo, tocou a minha vez de extrair dos arcanos profundos do ser a memória das encarnações passadas do meu espírito em lutas pela conquista do progresso, memória que meu orgulho repudiava, confessando-se apavorado com as perspectivas que sentia palpitando em derredor. Nós lembramos, né, daquela lembrança que nós tivemos, né, daquele espírito companheiro de Camilo, que se viu como sendo ali comerciante de escravos, depois reencontrou, né, com aquele escravo que ele tinha executado, né, provocado tanto sofrimento,
que havia sido depois o seu pai na última encarnação, né? Então, aquela foi uma das situações em que eles se sentiam muito angustiados, percebendo que aquilo que aquele espírito vivia poderia também ser algo que eles próprios viveriam durante esse período de desenvolvimento no plano espiritual. Diz aqui para nós: Epaminondas, porém, lembrando que Epaminondas era aquele professor enérgico, né, que ele não fazia como o mestre anterior que eles estavam lá juntos, que se colocava como irmão, mas esse se colocava como mestre e tratando os outros como discípulos, né? Epaminondas, porém, incisivo, autoritário, não concedeu moratória no momento exato a mim destinado. Ou seja, né, ele não ficou adiando esse momento. A hora que era o momento de acontecer, a coisa então acontecia. Sentei-me, pois, à cadeira que se nos afigurava o venerável Tribunal da Suprema Justiça, o venerável Tribunal da Suprema Justiça, naqueles momentos terríveis em que enfrentávamos o lúcido instrutor. Silêncio absoluto circundava o recinto como sempre. Apenas as vibrações mentais de Epaminondas, traduzidas em vocabulário escorreito, enchiam a atmosfera respeitável onde sacrossantos mistérios da ciência celeste se desvendavam para nos iluminar o espírito, ensombrado de ignorância. Não ignoravam os circunstantes a espécie de indivíduo por mim acabada de exibir em Portugal. Às voltas com um avezado orgulho que me corrompera o caráter, porque tão ruim bagagem moral me rondava ainda os passos, fazendo-me corte assintosa, não obstante a humílima condição a que me via reduzido. Aqui ele lembra, né, como acontece com frequência com muitos espíritos, né, eles se encontram numa condição muitas vezes deplorável no plano espiritual, numa condição em que ele se encontra completamente dependente da caridade alheia e ainda assim ele se mantém orgulhoso. Algumas vezes nós vemos até nas psicografias para espíritos sofredores, né, aquela até uma certa arrogância. E Kardec até mostrou para nós esse tipo de espírito lá no nosso livro Céu e Inferno, na categoria de espíritos endurecidos. Pobres coitados do plano espiritual, mantendo aquela pose arrogante e orgulhosa que tinha quando se encontrava aqui no mundo físico. Não com tanta intensidade na maioria das vezes, mas ainda assim, até mesmo nós, né, espíritos comuns, nos apresentamos no mundo espiritual como sendo pessoas especiais, embora ali numa condição bastante difícil, dependendo realmente dessa caridade da fraternidade alheia. O que, porém, talvez nem todos soubessem, porque se tratava de fato que o mesmo orgulho raramente me permitia esclarecer, era que eu fora paupérrimo de fortuna, lutando sempre asperamente contra a adversidade de uma pobreza desorientadora, a qual só não me dava quartel, como até desafiava quaisquer recursos por meus raciocínios aventados no intuito de suavizá-la, e que para fugir à calamidade da cegueira que sobre meus olhos, sem forças de resistência, estendia denso véu de sombras, reduzindo-me à indigência mais desapiedada que para meu conceito o mundo poderia abrigar, fora que me precipitara na satânica aventura cujas dolorosas consequências me condenavam às circunstâncias que todos conheciam. Detalhe que ele colocava, né? Embora ele fosse escritor, com aquela pompa toda, ele coloca, né, uma pobreza desorientadora. Ele era paupérrimo da fortuna. Então era aquele indivíduo que era pobre, vivia ali sempre no limite, né, da sua condição de sobrevivência, mas ele se achava especial pelos seus escritos, né, pela sua retórica, pelas histórias que contava. Então é exatamente o que ele chama atenção. E naquele momento em que ele começou a desenvolver aquela cegueira,
E aí então, como já se não bastasse ser pobre, ainda ficou cego. Foram exatamente essas circunstâncias que o levaram então ao suicídio. Mas a pergunta que a gente coloca é, né, como sempre, por que ele teve que viver uma situação assim? Pobreza e cegueira. Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Delicadamente os adjuntos preparavam-me, tal como conviria ao réu que, frente a frente com o Tribunal da Consciência, vai se examinar, julgando a si próprio sem as atenuantes acomodatícias dos conceitos e subterfúgios humanos, porque o que ele vai ver é o que ele próprio deixou registrado nos arquivos vibratórios de sua alma através de cada uma das ações que andou praticando durante o existir do espírito, encarnado ou não. Rodearam-me os mestres, deferindo sobre as potencialidades do meu ser, inferiorizado, poderosos recursos fluídicos, no intuito caridoso de auxiliar. Era como se fossem médicos que me operassem a alma, pondo a descoberto sua anatomia para que eu mesmo a examinasse, descobrindo a origem dos males ferrenhos que me perseguiam, sem mais acusar a providência. Esse tipo de exame de consciência é algo que nós poderíamos colocar como algo genérico, ou seja, todos nós passaremos por isso. Geralmente a gente faz uma avaliação da nossa vida aqui no mundo material, que ela fica na dependência da sorte ou do azar. Alguns têm sorte de ter uma vida mais abastada, outros têm sorte de ter uma vida afetiva bem elaborada, né, bem estruturada, outros têm a sorte de ter a saúde física em perfeitas condições, sorte para isso, sorte para aquilo, e o outro então é o pobre coitado desvalido que não teve a mesma sorte. Esse momento em especial de avaliação da própria história, a revisão da consciência, é quando nós então começaremos a perceber que não é simplesmente uma questão de destino, não é simplesmente uma questão de boa vontade de Deus ou não, mas é a aplicação da lei de causa e efeito. Nós faremos então uma análise daquilo que nós estávamos vivendo nessa encarnação atual que nós estamos aqui hoje, e depois faremos uma avaliação do passado, que começou então a apresentar para nós todos os elementos que comporiam esse novo cenário que nós estamos aqui vivendo nesse nosso presente. Intuições de angústia auguravam desesperos em meu seio. Eu me teria certamente banhado de suores gelados se for ainda carnal o meu envoltório. Todavia, a sensação penosa do pavor acovardou-me e eu quis resistir, prevendo a vergonhosa situação que me esperava frente aos circunstantes, e derramando o pranto insopitável, pedi súplice de molde a ser ouvido apenas por Epaminondas. Senhor, por piedade, compadecei-vos de mim. Não vaciles, respondeu naquele tom imperioso que lhe era peculiar, enquanto suas palavras ressoavam pelo anfiteatro ouvidas por todos. A fim de operarmos a renovação interior que levará nossas almas à redenção, precisaremos apoiarmos na mais viva coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor não conseguiremos progredir, não marcharemos para a glória. Lembra-te de que os pusilânimes são punidos com a própria inferioridade em que se deixam permanecer, com a degradação de que se cercam. Lembra-te de que é a tua reabilitação que se impõe todas as vezes que a dor se cerca de ti, sempre que o sofrimento faz vibrar doridamente as fibras de teu ser. Sê forte, pois, porque o Sumo Criador premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Conformei-me ao influxo daquela mentalidade vigorosa, invocando intimamente o auxílio maternal de Maria de Nazaré, a quem eu aprendera a venerar desde que ingressara no caridoso instituto, recordando-me de que, sob seus amorosos cuidados, era que nos asiláramos. Então, harmonizando minhas próprias vontades com a dos tutelares que me dirigiam,
não sei positivamente descrever o que se desenrolou em meu ser. Vi Epaminondas e a equipe de seus auxiliares acercarem-se de mim e me envolverem em estranhos jatos de luz. Invencível delírio tonteou-me o cérebro, como se das potências sagradas do meu eu repercussões excepcionais se levantassem, erguendo dos repositórios da alma para se reanimarem em minha presença toda a longa série de vidas planetárias que eu tivera no uso da responsabilidade e do livre-arbítrio. Necessariamente, as demoras no invisível entre uma e outra reencarnação acompanharam os dramas imensos passados na Terra, inseparáveis que são tais estágios das consequências acarretadas pelos atos praticados no setor terreno. Tive a impressão extraordinária e magnífica de me achar diante do meu próprio eu, ou do meu duplo, se assim posso me expressar, tal como à frente de um espelho passasse a assistir ao que em minha própria memória se ia sucedendo em revivência espantosa. A palavra irresistível do instrutor repercutiu, qual clarinada dominadora, pelo interior do meu espírito apaziguado pela vontade de obedecer, e invadiu todos os escaninhos da minha consciência, qual a irrupção de vagas que saltassem diques e se projetassem no impulso incoercível, inundando região indefesa. Eu te ordeno, alma criada para a glória da eleição do seio divino, volta ao ponto de partida e estuda no livro que trazes dentro de ti mesma as lições que as experiências proporcionam. E contigo mesma aprende o cumprimento do dever e o respeito à lei daquele que te criou. Traça depois tu mesma os programas de resgates e edificação que te convém, a fim de que ti mesma devas a glória que edificares para alçares voos redentores até o seio eterno de onde partiste. Dá para a gente imaginar o medo que esse espírito sentiu e o medo também que nos vai abater quando nós tivermos esse momento de revista da nossa própria consciência. Lembrarmos tudo aquilo que nós vivemos, lembrarmos das escolhas que nós fizemos, lembrarmos dos dramas que muitas vezes nós nos envolvemos e até mesmo dramas que nós mesmos criamos. São situações extremamente difíceis, mas que todos terão que enfrentar. Na condição dele, nós podemos ver então que existe exatamente o agravante de ter sido um espírito que cometeu suicídio, e diante disso as escolhas foram muito mais dolorosas, porque o suicídio é uma fuga da responsabilidade, ele vai ter que se deparar com as causas de tudo isso. Vamos em frente. Lentamente senti-me envolver por singular entorpecimento, como se tudo ao meu redor rodopiasse vertiginosamente. Sombras espessas, quais nuvens ameaçadoras, circundavam-me a fronte. Meu pensamento afastou-se do anfiteatro, da cidade Esperança, da colônia correcional. Já não distinguia Epaminondas, sequer o conhecia, e nem me recordava dos meus companheiros de infortúnio. Todavia eu não adormecera. Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava, agia, o que indica que me encontrava na posse absoluta de mim mesmo, embora retrocedesse na escala das recordações acumuladas durante séculos. Perdi, pois, a lembrança do presente e mergulhei a consciência do passado. Então, senti-me vivendo no ano 33 da era cristã. Eu, porém, não recordava simplesmente. Eu vivia essa época, estava nela como realmente estive. Então, ano 33, ele se encontrava ali no ano de 1906. Então ele voltou ali quase que 2000 anos na sua história. E aqui dá para a gente lembrar também o quão difícil é para o espírito lidar com essas recordações depois que elas afloram. Não apenas se lembrar e sentir vergonha, é depois saber lidar com ela. E aí então a gente faz aquele paralelo
lembrando que Emmanuel fez ali o seu retrocesso também, provavelmente sendo auxiliado, né, pelos espíritos, né, que ajudavam na elaboração do livro 2000 anos, quando ele não apenas se viu lá no passado, como ele também se deparou com a condição de senador romano, que se tornou completamente indiferente à situação de Jesus naquela época. Dá para imaginar o que foi. Certamente ele já sabia disso, né, porque o espírito vai, com o passar do tempo, né, conhecendo a sua própria história, mas para poder fazer o livro, para escrever o livro, para contar a sua história, ele não apenas teve que relembrar aquilo que ele vivenciou naquele tempo, como saber dos detalhes daquilo que aconteceu. Ver a sua esposa sendo ali sacrificada e tantos outros cristãos, e ele naquela condição de completa indiferença com as dores daqueles espíritos. Então, nesse caso, né, não foi fácil também vivenciar essa retrospectiva. O Tico Teco lembrou aqui, né, Jesus falou da lei de ação e reação, está no Evangelho, mas o cristão prefere se concentrar no seu próprio desejo da prosperidade, do casarão do carro zero. Mas sabe o que acontece, Tico Teco? O grande problema é que nós vemos isso hoje, quando se fala em ação e reação, a mentalidade que nós temos hoje no presente é aqui se faz, aqui se paga. Porque muito pouco se tem, né, infelizmente, no nosso mundo hoje, a convicção da reencarnação. Então as pessoas acham que vivendo aqui de uma determinada forma, vão para o inferno, vão para o céu. Essa é a mentalidade simplista que nós temos hoje. Então o indivíduo vai pensar assim: bom, eu trabalhei para ter meu carro, eu trabalhei para ter minha casa, não fiz mal para ninguém, então eu vou para o céu. E agora, quando a gente começa a conhecer essa lei de ação e reação, lei de causa e efeito, né, para a gente ser mais preciso, e tendo agora essa visão ampliada sobre as diversas existências, né, que vão se conectando e se sucedendo, a gente começa a ter um entendimento diferente do que é essa lei. Enquanto nós começarmos a pensar numa única existência, que tudo o que diz respeito à nossa vida acontece aqui e agora, nós ficaremos ainda nesse pensamento infantil, nesse pensamento limitado. Mas estamos ali agora ampliando a nossa visão. Vamos lá então. Ano 33 da era cristã. A velha cidade santa dos judeus, Jerusalém, vivia horas febricitantes nessa manhã ensolarada e quente. Lembramos, né, 33 da era cristã foi quando Cristo foi crucificado, segundo o relato bíblico, né, aos 33 anos de idade. Encontrei-me possuído de alegria satânica, indo e vindo pelas ruas regurgitantes de forasteiros, promovendo arruaças, soprando intrigas, derramando boatos inquietadores, incentivando desordens, pois estávamos no grande dia do Calvário, e sabia-se que um certo revolucionário, por nome Jesus de Nazaré, fora condenado à morte na cruz pelas autoridades de César, com mais outros 2 réus. Corria ao pretório, sabendo que dali sairia para o patíbulo o sentenciado de quem tantos judeus maldiziam. Eu era miserável, pobre e mau, devia favores a muitos judeus de Jerusalém. Comia sobejos de suas mesas, vestia-me dos farrapos que me davam. Diante do pretório, portanto, ovacionei frenético a figura hirsuta e torpe de Barrabás, ao passo que a suprema tentativa do procônsul para livrar o carpinteiro nazareno pedi a execução deste em estertores de demônio enfurecido, pois aprazia-me assistir às tragédias, embebedar-me do sangue alheio, contemplar a desgraça ferindo indefesos e inocentes, aos quais desprezava considerando-os pusilânimes. E presenciar aquele delicado jovem, tão belo quanto modesto, galgando pacientemente a encosta pedregosa sobre a ardência inclemente do sol, madeiro pesado nos ombros, atingido pelos açoites dos rudes soldados de Roma, contrariados ante o dever de se exporem à súbita, tão árdua em pleno calor do meio-dia, era espetáculo que me saberia bem a maldade do caráter e que, de qualquer forma, não poderia deixar de assistir. Contudo,
revendo-me nesse passado, a mesma consciência que aguardara esse acontecimento entrou a repudiá-lo, acusando-se violentamente. Como que suores de pavor e agonia empastaram-me a fronte alucinada pelo remorso, e bradei enlouquecido, sentindo que meu grito ecoava por todos os recôncavos do meu espírito. Ó Jesus Nazareno, meu Salvador e Mestre, não fui eu, Senhor, eu estava louco. Não me reconheço mais como inimigo teu. Perdão, Jesus. Pranto recaldante incendiou minha alma e recalcitrei, afastando a lembrança amargosa do pretérito. Mas vigilante, bradou em seguida o catedrático ilustre, zeloso do progresso de seu pupilo. Avante, ó alma, criação divina, prossegue sem esmorecimentos, que da leitura que ora fazes de ti mesma, será preciso que saias convertida ao serviço desse mestre que ontem apedrejaste. Eu não me poderia furtar ao impulso vibratório que me arrojava na sondagem desse passado remoto, porque ali estavam, com suas vontades conjugadas piedosamente em meu favor, Epaminondas e seus auxiliares, e prossegui então na recapitulação deprimente. Eis-me à frente do pretório em atitude hostil. Não houve insulto que minha palavra felina deixasse de reverberar contra o Nazareno. Feroz na minha pertinácia, acompanhei-o na jornada dolorosa, gritando a pulpos e chalaças soezes, e confesso que não só o agredi a pedradas, ou mesmo a força de meu braço assassino, por ser severo o policiamento em torno dele. É que eu me sentia inferior e mesquinho em toda parte onde me levantavam as aventuras. Nutria inveja e ódio a tudo que soubesse eu ou considerasse superior a mim. Feio, hirsuto, ignóbil, mutilado, pois faltava-me o braço, degenerado, ambicioso, de meu coração destilava o vírus da maldade. Eu maldizia e perseguia tudo que reconhecesse belo e nobre, cônscio da minha impossibilidade de alcançá-lo. Integrando o cortejo extenso, entrei a desrespeitar com difamações vis e sarcasmos infames a sua mãe sofredora e humilde, anjo condutor de ternuras inenarráveis para os homens degradados nos sofrimentos terrenos, já então a mesma Maria, piedosa e consoladora, que agora me albergava maternalmente com solicitudes celestes. E depois, em subsequências sinistras e aterradoras, eis-me a continuar o abominável papel de algoz, denunciando cristãos ao sinédrio, perseguindo, espionando, flagelando quanto podia por minha conta própria, apedrejando Estevão, misturando-se à turba sanhuda do Poviléu Ignaro, atraiçoando os santos do Senhor pelo simples prazer de praticar o mal, pois não me assistiam nem mesmo os zelos que impeliam a raça hebraica à suposição de que defendiam um patrimônio nacional quando tentava exterminar os cristãos. Eu não era filho de Israel, viera de longe, incrédulo e aventureiro da Gália distante, foragido de minha tribo, onde fora condenado à morte pelo duplo crime de traição à pátria e homicídio, tendo aportado na Judéia casualmente nos últimos meses do apostolado do Senhor. Fora-me, pois, concedida a oportunidade máxima de regeneração, e eu a rejeitara, insurgindo-me contra a luz que brilhou no meio das trevas. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo certo com o som? Dá um ok, por favor. Ok. Seguira, não obstante. Vai ter que aguentar um pouquinho, Mariana, não tem jeito. Mas acho que dá para ouvir, né? Beleza, vamos lá, vamos em frente. Diz aqui então o texto. Seguira, não obstante, o curso do tempo arrastando-me às lutas constantes. Reencarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas, e durante o intervalo de uma existência a outra,
aprazia-me permanecer nas inferiores camadas da animalidade. Convites reiterados para os trabalhos de regeneração recebia eu em quaisquer planos a que me impelisse a sequência do existir, fosse na condição de homem ou na de espírito despido das vestes carnais. Porquanto, também nas regiões astrais inferiores, ecoam as doçuras do Evangelho, e a figura sublime do crucificado é apontada como modelo generoso a imitar-se. Mas fazia-me surdo, enceguecido pela má vontade dos instintos, tal como sucede a tantos outros. Posso até asseverar que nem mesmo chegava a perceber com a devida clareza a diferença existente entre a encarnação e a estada do invisível, pois era o meu modo de ser sempre o mesmo, a animalidade. Só um instantinho. Não fiz nada, nem respirei. Mas vamos lá, muito bom assim agora, melhor assim. Hoje sei que a lei imanente do progresso, qual irmão sábio e irresistível, ou irmã sábia e irresistível, me impelia para novas possibilidades em corpos carnais, sob a orientação de devotados obreiros do Senhor, fazendo-me renascer como homem a fim de que os choques da expiação e as lutas incessantes inerentes às condições da vida terrena, os sofrimentos inenarráveis, oriundos do estado de imperfeição tanto do planeta como da sua humanidade, me desenvolvessem lentamente as potências da alma embrutecida pela inferioridade. Na época a que me reporto, no entanto, nada disso percebia, e tanto a existência humana como o interregno do além-túmulo se me afiguravam uma e a mesma coisa. Mas através dos séculos experimentei também grandes infortúnios. Criminoso e impenitente, atendo-me às práticas nefastas do mal, sofria, como é natural, o reverso de minhas próprias ações, cujos efeitos em meu próprio estado se refletiam. Subia por vezes a alturas famosas da escala social terrena, fato esse que não implica a posse de virtudes, porque eram ilimitadas as ambições que me orientavam. Tais ambições, porém, vis e degradantes, levavam-me a quedas morais retumbantes, chafurdando-me cada vez mais no pântano dos deméritos e para minha consciência criando responsabilidades atordoadoras. Todavia, minhas renovações carnais sempre se realizaram entre povos cristãos. Tudo indica, na vida laboriosa e disciplinada do invisível, que os espíritos são registrados em falanges ou colônias, e sob seus auspícios é que se educam e evolvem, sem se desagregarem de sua tutela, senão já quando completado o ciclo evolutivo normal, isto é, uma vez adquiridos cabedais que lhes permitam transmutações operosas e úteis ao bem próprio e alheio. O certo é que nunca me desloquei das Galhas ou da Ibéria até o momento presente. Aqui vale uma recordação do que nós estudamos há um tempo atrás, quando Camilo falava sobre a preparação das reencarnações dos espíritos suicidas. Vocês se recordam, né, que ele dizia que o espírito, então, quando ele se prepara para a reencarnação, ele começa então a elaborar o seu ciclo terreno, também se vinculando com outros espíritos e com a instituição de onde eles partiram, que nesse caso era o Hospital Maria de Nazaré. Ele então viveria a vida terrena, com todas as suas provas e expiações, mas também sob o amparo daqueles espíritos, e depois, quando da sua desencarnação, ele voltaria para essa mesma instituição, e a partir dali, fazendo um balanço, ou ele continuaria vinculado a ela, ou ele então se vincularia a outras instituições que ajudariam na sua programação. Quando nós estudamos sobre esse tema, lembrei a vocês que nós também estamos aqui hoje vinculados a
vivenciando as nossas vidas terrenas, as nossas experiências, mas nós estamos vinculados a um determinado grupo, espíritos que nos assistem, espíritos que nos aguardam, ambientes de onde nós partimos, porque a ideia que se tem de quando nós estamos aqui desencarnados é que nós estamos aqui completamente autônomos, vamos dizer assim. E quando nós desencarnarmos, sim, encarnados e desencarnados, aqueles encarnados que vêm com compromissos junto a nós para viverem também experiências difíceis, como também aqueles que vieram nos dar inspirações para seguirmos a nossa jornada. Da mesma forma que nós temos também os desencarnados, aqueles que estão ali prontos, né, ao nosso lado, espíritos amigos, tutores, verdadeiros tutores espirituais, nos dando esse amparo. Então eu até usei o exemplo, né, para a gente poder recordar com detalhes daquela situação, mais ou menos como um soldado que vai para o campo de batalha. O soldado, a gente tem que pensar da seguinte forma: o soldado, quando ele se encontra em atividade naquele cenário, naquele palco onde se desenvolve um determinado conflito, ele não chegou ali do nada. Ele primeiro se inscreveu, se alistou numa instituição, foi designado para outra para fazer ali todo o seu preparo, o seu treinamento. Depois então ele foi encaminhado para aquela que vai prepará-lo devidamente para aquele conflito em especial. Depois então ele é encaminhado para o campo de batalha. Quando a batalha acaba, ele é levado de volta para aquela instituição para fazer depois uma avaliação de tudo aquilo que ele vivenciou. Então nós percebemos que não importa onde o soldado esteja, ele está ligado a um batalhão, ele está ligado a uma companhia, ele está ligado ali a uma unidade que preparou, né, e que tem ali o cuidado de orientá-lo, de mantê-lo, de sustentá-lo durante aquela atividade. A mesma coisa acontece conosco. Então muitas vezes nós temos aquela ideia, que isso inclusive é uma ideia que ela é difundida no próprio meio espírita, né, que não tem esse não aceita essas informações que são trazidas, né, por esses espíritos, que o espírito vive no espaço. E estando no espaço, então, ele não está vinculado a ninguém, não está vinculado a nada. Então é aí que nós percebemos, sim, Marion, né, a ideia que nós temos hoje é exatamente essa, né, nós estamos tão presos, não, nós estamos tão vinculados a um determinado grupo que nos dá esse suporte todo, e nós nem imaginamos, nós achamos que estamos simplesmente vivendo de uma forma independente. A Helena lembrou também, né? Ontem eu ouvi esse exemplo do espiritizar, humanizar, né, e qualificar, maravilha, né? Porque é assim que funciona, nós não estamos aqui por acaso. Basta a gente lembrar, por exemplo, que muitas vezes o pensamento espírita que nós temos hoje, ele foi formulado no plano espiritual, no grupo onde nós nos encontrávamos. Assim como nós temos outros grupos, né, de pessoas que partilham de outras crenças, pessoas que vivem outras culturas, cada uma vinculada no plano espiritual a um determinado grupo. Então o que Camilo coloca para nós agora, nessa passagem, dizendo aqui, todavia, minhas renovações carnais sempre se realizavam entre povos cristãos, e depois ele coloca, o certo é que nunca me desloquei das Galhas ou da Ibéria até o momento presente. Ou seja, ele está vinculado às ideias cristãs, está vinculado àquele ambiente físico onde nós temos ali uma cultura, onde nós temos ali aqueles grupos de provas e expiações, né, que todas aquelas pessoas vivenciam. O fato de nós estarmos aqui no Brasil, de sermos brasileiros, nos coloca nesse compromisso com essa nação, com a sua história e com o grupo que aqui se encontra encarnado. E aí nós pensamos, mas e quem nasce na Rússia? Na Rússia está vinculado com o pessoal da Rússia. O que nós temos com isso? A princípio nada, a nossa história se desenvolveu por aqui. E aqueles que vivem no Afeganistão, por que eles nasceram, renasceram, estão vivendo naquela região? Porque eles estão vinculados àquele grupo. Então quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós estaremos ali depois reencontrando com todos aqueles espíritos que estavam ali junto a nós
nos ajudando nas preparações para a nossa encarnação, nos preparativos. Então isso é realmente extremamente consolador. E isso para nós também traz, desperta na nossa consciência uma responsabilidade muito grande, mostrando que nós estamos aqui hoje, trabalhando, nós estamos aqui hoje nos desenvolvendo, sabendo que depois tudo isso será revisto junto àqueles com quem nós nos comprometemos. O Tico Teco lembrou, tudo de uma forma que nem nos damos conta disso. Nós espíritas, tendo esse conhecimento que os espíritos nos trazem, subestimamos toda essa infraestrutura que nos dá essa sustentação. Nós, como espíritas, imaginemos aqueles que não são espíritas, que vivem completamente alheios a essa realidade espiritual. Acham que estão aqui por acaso, não se dão conta, por exemplo, que a própria família que eles vivenciam é um grupo que foi preparado antecipadamente e foi unido também de acordo com suas provas e expiações para viverem suas experiências aqui agora. Não se dão conta do porquê estão naquela família, não se dão conta porquê que estão realizando aquela atividade, porque vivem naquele lugar, não se dão conta sequer que são espíritos. Vamos lá. Pois é, temos a intuição de que existe algo, mas não compreendemos, Mas esse tipo de esclarecimento para nós é extremamente valioso. Nós temos, por exemplo, pessoas que se aproximam de grupos espíritas, de igrejas, de instituições, e não se dão conta que são espíritos que foram preparados no plano espiritual para viverem aquele ambiente religioso, viverem aquela atividade profissional, viverem aquela experiência social. Estavam ali juntos e comprometidos. Continuando. A ideia da regeneração começou a se insinuar em minhas cogitações, à força de percebê-la surrada aos meus ouvidos através da fieira do tempo, quer me encontrasse na terra sob formas humanas ou mergulhado nas penumbras espirituais próprias dos seres da minha inferior categoria. Aceitei-a calculada e interesseiramente, entrando a procurar recursos para solucionar as pesadas adversidades que me perseguiam o destino através dos séculos, nessa doutrina cristã que, segundo afirmavam, tantos benefícios concedia àquele que a sua tutela se confiasse. O que eu não podia compreender, porém, absorto no meu mundo íntimo inferior, era o alto alcance moral e filosófico de tais conselhos e convites, repetidos sempre em torno de mim em quaisquer locais terrenos ou astrais a que a vida me levasse. E por isso esperava da grande doutrina apenas vantagens pessoais, poderes misteriosos ou supersticiosos que me levassem a conquistar a satisfação de 1000 caprichos e paixões. Não obstante, em ouvindo referências àquele mestre nazareno, cujas virtudes eram modelo para a regeneração da humanidade, súbito mal-estar alucinava-me, tal se incômodas repercussões vibrassem em meu íntimo, enquanto corrente hostil se estabelecia em minha consciência, que parecia temer investigações em torno do melindroso assunto. Era, portanto, concludente que, se minha inteligência e os meus conhecimentos intelectuais se rebusteciam ao embate das lutas pela existência e dos infortúnios, sob o impulso poderoso do esforço próprio, como até das ambições, o coração jazia inativo e enregelado, a alma embrutecida para as generosas manifestações do bem, da moral e da justiça. Ou seja, ele fala para nós que as experiências no mundo físico oscilavam entre riqueza e pobreza, uma vida comum, a inteligência sempre se desenvolvendo, mas moralmente ele se encontrava estagnado. Mantinha ainda aquelas mesmas ambições, a mesma ganância, muitas vezes até mesmo a mesma indiferença com as dores no nosso mundo físico, as dores alheias. A primeira metade do século XVII surpreendeu-me em confusões deploráveis, na obscuridade de um cárcere terreno,
envolvido em trevas, não obstante minha qualidade de habitante do mundo invisível. Que odiosa série de feitos criminosos, porém, ocasionara tão grande repressão para a dignidade de um espírito liberto das cadeias da carne? Que abomináveis razões haveria eu dado à lei de atração e afinidades para que meu estado mental e consciencial apenas se afinasse com as trevas de uma masmorra de prisão terrena, infecta e martirizante? Convém que te interes do que fiz por aquele tempo, leitor. Aqui então a gente passa para o próximo capítulo. Capítulo 5. A causa de minha cegueira no século XIX. Então a gente já emenda, já parte aqui para a continuidade dessa história, né? Uma história tão interessante, né? Embora dolorosa para ele, não deixa de ser para nós extremamente instrutiva, valiosa, né? No seu conteúdo moral. A causa de minha cegueira no século XIX. Transcorriam os primeiros decênios do século XVII, quando renasci nos arredores de Toledo, a antiga e nobre capital dos visigodos, que as águas amigas e marulhentas do velho Tejo margeiam qual incansável sentinela. Arrojava-me a outro renascimento nos acautilados proscênios terrestres, em busca de possibilidades para urgente aprendizado que me libertasse o espírito imenso, imerso em confusões, qual deveria aliviar os débitos da consciência perante a incorruptível lei, pois impunha-se a necessidade dos testemunhos de resignação na pobreza, de humildade passiva e regeneradora, de conformidade ante um perjúrio de amor até então em débito nos assentamentos do passado, de devotamento ao instituto da família. Né? Então ele já começa a falar que essa sua vivência lá em Toledo seria para ele uma oportunidade de reequilibrar-se, né? Fortalecer ali a sua resignação na pobreza, como ele colocou, para poder ali vivenciar o devotamento ao Instituto da Família. Aqui começa, né, Zé? Começam as complicações. Pertencia então a uma antiga família de nobres arruinados e, na ocasião, perseguidos por adversidades insuperáveis, tais como rivalidades políticas e religiosas e desavenças com a coroa. A primeira juventude deixou-me ainda analfabeto, bracejando nas árduas tarefas do campo. Apacentava ovelhas, arava a terra qual miserável tributário, repartindo-me em múltiplos afazeres sob o olhar severo de meu pai, rude fidalgo provinciano, a quem desmedido orgulho religioso, inspirado nas ideias da reforma, fizera cair em desgraça, no conceito do soberano, suspeitado que fora de infidelidade à fé católica e mantido em vigilância. Rigoroso no trato da família como dos servos, qual condestável para os feudos. Os rígidos deveres que me atingiam à frente das responsabilidades agrárias, porém, mais ainda atiçavam em meu imo a nostalgia singular que desalentava meu caráter, pois no recesso de minha alma tumultuavam ambições vertiginosas, descabidas em um jovem nas minhas penosas condições. Aqui ele fala, né, que viver essa vida de camponês, tendo ali uma história de família, né, com toda a nobreza, toda a riqueza, aquela coisa toda, fazia com que ele, como jovem, se sentisse naquela revolta de ter que lidar com uma vida tão difícil, tão dolorosa, tão rígida perante ali os cuidados do pai, e ele então via aquela vida boa que os demais jovens viviam, né? Por isso ele coloca para nós, né? No recesso de minha alma tumultuavam ambições vertiginosas, descabidas em um jovem nas minhas penosas condições. Sonhava nada menos do que abandonar o campo, insurgir-me contra o despotismo paterno, tornar-me homem culto e útil como os primos residentes em Madrid, alguns deles militares, cobertos de glórias e condecorações.
outros formados na poderosa companhia de Jesus, eruditos representantes da Igreja por mim considerada a única justa e verdadeira, em desajuste com as opiniões paternas que a repudiavam. Invejava essa parentela rica e poderosa, sentindo-me capaz dos mais pesados sacrifícios a fim de atingir posição social idêntica. Certo dia, revelei à minha mãe o desejo que, com a idade, avultava, tornando-me insatisfeito e infeliz. A pobre senhora, que, como os filhos e os servos, também sofria a opressão do tirano doméstico, aconselhou-me prudentemente, como inspirada pelo céu, a moderação dos anelos pela obediência aos princípios da família, por mim encontrados ao nascer, objetando ainda ser minha presença indispensável na casa paterna, visto não poder prescindir o bom andamento da lavoura do expediente concurso do primogênito e seu futuro chefe. Não obstante, dadas as minhas instâncias, intercedeu junto ao Senhor e Pai no sentido de permitir-me instrução, o que me valeu maus tratos e castigos inconcebíveis no coração paterno. Com a revolta daí consequente, fortaleceu-se o desejo tornado obsessão irresistível, a qual só com um imenso sacrifício era contida por seu gênio impetuoso e rebelde. Recorri ao pároco da circunscrição, a quem sabia prestativo e amigo das letras. Narrei-lhe as desventuras que me apoucavam, pondo-o a par do desejo de alfabetizar-me, instruir-me quanto possível. Aqueceu com bondade e desprendimento, passando a ensinar-me quanto sabia. E porque se tratasse de homem culto, intelectualmente avantajado, sorvia a longos autos as lições que caritativamente a mim concedia, demonstrando sempre tanta lucidez e boa vontade que o digno professor mais ainda se esmerava, encantado com as possibilidades intelectuais deparadas do aluno. A meu pedido, porém, e compreendendo com alto espírito de colaboração as razões por mim apresentadas, minha família não foi posta ao corrente de tal acontecimento. Minha frequência à casa paroquial passou a ser interpretada como auxílio à paróquia para o amanho da terra, favor que meu pai não ousava negar, temeroso de represálias e delações. Um dia, depois de muito tempo passado em martirizar a mente à procura de solução para o que considerava eu a minha desventura, surgiu nas cogitações desesperadas das minhas ambições a infeliz ideia de fazer-me sacerdote. Seria, pensei, meio seguro e fácil de chegar aos fins de que me enamorava. Não se tratava certamente de honrosa vocação para os ideais divinos, como não se cogitava de servir às causas do bem e da justiça através de um apostolado eficiente, pois que nas manifestações de religiosidade que a mim e a minha mãe impeliam, não entravam a vera crença em Deus, nem o respeito devido às suas leis. Expus ao pároco, meu antigo mestre, um intento considerado louvável pelas minhas pretensiosas ambições. Para surpresa minha, no entanto, aconselhou-me bondosa e dignamente a evitar cometer o sacrilégio de me prevalecer da sombra santificadora do Divino Cordeiro para servir as paixões pessoais que me inquietavam o coração, enternebecendo-me o senso, pois percebia muito bem, por ver a descoberto o meu caráter, que nenhuma verdadeira inclinação me induzia ao delicado ministério. O Evangelho do Senhor, meu filho, rematou certa vez, após um dos prudentes discursos em que acostumava expor as graves responsabilidades que pesam sobre a consciência de um sacerdote, deverá ser servido com inflamado amor ao bem, renúncias continuadas, durante as quais havemos de muitas vezes morrer para nós mesmos, como para o mundo e suas paixões. Com trabalho sempre ativo, incansável, renovador, a benefício alheio e para a glória da verdade, e que se destaque por legítima honestidade, espírito de independência e cooperação, sem nenhum personalismo, porquanto o servidor de Jesus deve dar-se incondicionalmente à causa,
abstraindo-se das paixões e vontades próprias, que nenhum valor poderão ter diante dos estatutos e das normas da sua doutrina. É caminho áspero, semeado de urzas e percalços, de ininterruptos testemunhos, sobre o qual o peregrino derramará lágrimas e se ferirá continuadamente ao contato de desgostos cruciantes. As flores, só mais tarde ele as colherá, quando puder apresentar ao excelso senhor da vinha os preciosos talentos confiados ao seu zelo de servo obediente e prestimoso. Aí depois tem uma citação aqui para nós: quem quiser vir a mim, quem quiser vir após mim, foi ele próprio que sentenciou, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fora daí, meu caro filho, apenas servirá o ambicioso ao regalo das ambições pessoais, afastando-se do Senhor com ações reprováveis, enquanto finge servi-lo. Aqui vale uma lembrança, um comentário importante, que eu certa vez li num livro, que trazia para nós também essas histórias do plano espiritual, que naquela época, séculos 16, 17, 18 e até 19, era muito importante para as famílias terem dois tipos de representantes: os representantes militares e os representantes religiosos. Então era muito comum que os pais então escolhessem para os filhos esse tipo de destino. Então eram os homens para o sacerdócio e as mulheres, enviadas para o convento. Quantas e quantas jovens, tem histórias inclusive fora mesmo da doutrina espírita, quantas jovens cometiam suicídio por não suportarem essa vida religiosa em conventos, porque lá dentro também havia uma política muito grande das famílias querendo não apenas dar às filhas a vida religiosa, mas ter uma posição importante diante da igreja. Então uma família nobre, por exemplo, enviava uma filha para se tornar uma freira dentro de um convento e dava para essa instituição um grande dote para que essa jovem ocupasse uma posição importante naquela instituição, muitas vezes até mesmo como madre superiora. E aí então nós imaginamos o que acontecia dentro daquele ambiente. Era aquela questão da imoralidade, dos valores, no que diz respeito à sexualidade, ao egoísmo, à agressividade. Muitas vezes havia até mesmo essa questão da violência sexual, tanto para os homens como para as mulheres. Tudo isso por quê? Porque era uma questão política, não era vocacional. Isso que ele fala para nós agora, esse conselho que esse padre traz para nós, é exatamente isso, a importância dessa vocação religiosa para viver esse tipo de experiência. Naquela época era muito importante a política, porque da mesma forma que nós tínhamos também no meio religioso, no meio militar também. Era um jovem que era ali, um jovem mimado, um jovem egoísta, autoritário, tendo uma patente militar porque a família comprou a sua posição. Porque o que valia era ter a história. Quantos jovens cometeram crimes contra a sociedade, contra, vamos dizer assim, a humanidade, simplesmente porque seguiram uma carreira de conveniência? E quantos jovens também trouxeram tantos prejuízos para a sociedade ocupando uma posição religiosa? Nós temos, por exemplo, na própria história da Igreja Católica, quando nós voltamos alguns séculos no tempo, nós encontramos, por exemplo, papas. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, leia alguma coisa sobre a família Borgia. A família Borgia foi uma família, foi um clã, podemos dizer assim, de muitas pessoas que ocuparam posições importantes, como papas, como arcebispos. Um jovem de 20 e poucos anos sendo um arcebispo, que é uma posição extremamente importante, é uma posição abaixo do Papa. Papas, por exemplo, que tinham filhos, que tinham amantes. Tudo isso porque era uma questão política. Tem uma série dele, a família Borgia. O Zé, lembrando ali, o Zé era policial civil, trabalhou numa investigação que apurou lesbianismo num convento. Isso acontece.
Então nós temos ali tantas e tantas situações. Eu li também uma história de um espírito que tinha sido um padre não, ele tinha sido um noviço num monastério, e ali então ele era abusado sexualmente. Depois, quando ele foi designado para uma igreja, ele se tornou também um sacerdote que abusava sexualmente dos fiéis, ouvia confissões, seduzia as pessoas, e depois que ele desencarnou, ele viveu um verdadeiro inferno, porque então ele colheu tudo aquilo que ele semeou. Esse tipo de situação, naquela época, hoje não. Hoje chegar numa instituição é muito mais uma questão de vocação mesmo, embora ainda os religiosos trazem ali as suas fraquezas morais, mas vão até lá por opção. Eu me recordo de a minha sobrinha, ela estudou durante o ensino médio, né, Lucrécia Borgia, por exemplo, né, que era a preferida ali do Papa, né, que era a filha preferida dele. Então, assim, a minha sobrinha, durante a sua vida escolar, ela estudou numa escola de freiras. Ou escola de freiras não, uma escola que era controlada, né, por uma ordem de freiras, né, das freiras passionistas. E aí então, no seu trabalho de conclusão de curso, no seu terceiro médio, né, naquela escola tinha esse trabalho, a gente começou a conversar e tudo mais, ela não sabia, ela e uma amiga dela, elas não sabiam qual tema poderiam abordar. E aí então me veio a ideia, eu falei assim, por que vocês não fazem um trabalho sobre o interesse das jovens em se tornarem religiosas? E aí então foi que o assunto acabou despertando a atenção delas e elas começaram então a pesquisar. Por que as jovens de hoje buscam o convento como uma opção de vida, a vida religiosa como opção de vida? E aí então várias entrevistas, várias reportagens foram então encontradas falando de jovens que ouviam essas músicas dos tempos de hoje, usavam ali os seus piercings, viviam ali junto com seus amigos, mas eram puxadas, eram quase que impulsionadas a viverem essa experiência. E aí então as pessoas perguntavam, mas como é que você pode, com 16 anos de idade, tendo toda a vida pela frente, você viver como freira? Por que isso tudo? Então elas traziam suas justificativas. Até mesmo pesquisas dentro da Igreja Católica mostram uma redução preocupante do número de interessados em vivenciar a vida religiosa entre homens e também entre as meninas, né? Enfim, tudo isso para a gente poder lembrar esse conselho que foi apresentado para nós aqui, né, por esse padre, dizendo para ele que realmente a vida religiosa é algo de muita responsabilidade e não simplesmente uma questão de conveniência, como era naquela época. Muitas jovens queriam fugir de casa, não aguentavam aquela vida familiar, escolhiam a vida religiosa. Outros queriam uma posição, um reconhecimento da sociedade, escolhiam a vida religiosa. A Dídima lembrou lá em cima, né, as forças externas podem estar a nosso favor e estão sempre, pois os amigos espirituais não nos abandonam, né, mas sim a força que nos move por dentro, não nos modificamos, né? Então, infelizmente, a gente acaba encontrando os empecilhos que nós mesmos colocamos, né? Para a gente poder finalizar, diz assim, né? Fora daí, meu caro filho, apenas servirá o ambicioso ao regalo das ambições pessoais, afastando-se do Senhor com ações reprováveis, enquanto finge servi-lo. Não tens vocações para a renúncia que se impõe frente a um honroso desempenho. Deixa-te ficar tranquilamente, servindo ao próximo com boa vontade como puderes, mesmo no seio da família, que não andarás mal. Não te sentes verdadeiramente submisso à palavra de comando daquele que se deu em sacrifício nos braços de uma cruz? Não te precipites então, querendo arrostar responsabilidades tão grandiosas e pesadas que te poderão comprometer o futuro espiritual. Retorna, filho, às tuas obrigações de cidadão, porfiando no cumprimento dos deveres cotidianos, experimentando a cada passo a decadência dos costumes. Volta à tua aldeia, apacenta o teu gado, deixa-te permanecer isento de ambições precipitadas, que te será isso mais meritório do que atraiçoar um ministério para o qual não te encontras ainda preparado. Ara cuidadosamente a terra amiga, zelando alegremente pelo torrão que te serviu de berço, e espargindo em seu generoso seio as sementes pequeninas e fecundas,
bem cedo compreenderás que Deus permanece contigo, porque verás suas bênçãos sempre renovadas nos frutos saborosos dos teus pomares, nas espigas loiras do trigo que alimentará a família toda, no leite criador que robustecerá o corpo dos teus filhos. Cria antes o teu lar. Educa filhos no respeito a Deus, no culto da justiça, no desprendimento do amor ao próximo. Sê tu mesmo amigo de quantos te rodearem, sem esqueceres as tuas plantações e os animais amigos que te servem tão bem como teus próprios servos. Que tudo isso é sacerdócio sublime, é serviço santificante do Senhor da vinha. A ideia dos esposais substituiu com rapidez as antigas aspirações, impressionando-me os conselhos do digno servo do Evangelho, que me calaram fortemente. Afoito e apaixonado, entreguei-me ao nobre anelo com grandes arrebatamentos do coração, passando a preparar-me satisfeito para a sua consecução. Ou seja, ele abandonou a ideia do sacerdócio e começou a pensar em fazer família, a se casar. Dada, porém, a situação melindrosa em que me colocara na casa paterna, desarmonizado com o gênio do meu genitor e a pobreza desconcertante que me tolhia as ações, mantive em segredo os projetos de consórcio elaborados carinhosamente pelo coração que perdidamente se enamorara. Depois ele fala aqui sobre as suas jovens, as suas pretendentes. Então, pessoal, a gente para por aqui. Depois dessa história tão impactante para nós, que Camilo então foi apresentando, agora em especial falando da sua última encarnação, a sua última existência, aquela então que o levou a cegueira. Então nós paramos por aqui, na página 303, já estamos aqui, como eu comentei no estudo anterior, nós vamos até a página 340, que é o final desse livro, estamos na 303, falta pouco então para a gente poder chegar na conclusão da nossa história. Então ele vai falar sobre as aspirações do casamento que ele tinha e as suas pretendentes, então, página 303. Fechando por aqui.